Salve, salve amigos do meu canal Marcelo Cavalcante, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um bate-papo. Hoje vamos falar sobre a vida, sobre o universo, sobre bem-estar, saúde mental, com minha amiga Verônica Dantas. Acompanhe esse bate-papo, foi massa. Verônica, minha querida, tudo bem? Muito bom. Que prazer tê-la você comigo aqui na Virtua. Foi legal vir da Zona Norte para a Zona Sul para ver esse bate-papo. Foi tranquilo, Sim, na foi paz? tranquilo. Esses dias são mais tranquilos. Que bom. Ótimo. Olha, Verônica, a gente se conheceu num projeto comercial, vamos dizer assim, comercial cultural. E nessa conversa, vem para lá, vem para cá, vem para cá. Daqui a pouco a gente estava falando sobre signos, sobre a vida. E eu trabalho. Memória maravilhosa. Eu disse, caramba, e foi até, inclusive, no dia do meu aniversário, assim, perto do meu aniversário e tal. E aí, Que é perto do meu. que é perto do seu, que você é pisciana também, né? A gente tá no mesmo aquário. Isso. E aí eu queria que você comentasse logo, falando sobre essa coisa. Você trabalhou com marketing e foi para a área da questão pessoal, do lado interior de cada um de nós, assim. Tava até conversando antes da gravação, você gosta de trabalhar com pessoas, com gente. Entre elas e também entre ela mesma, assim, ela com elas mesmas, né? Isso. Me fala dessa tua transição, desse movimento profissional, seu. Perfeito. Eu entendi, Marcelo, que eu sempre gostei de trabalhar com pessoas. Eu amo as pessoas. E tenho certeza que Isso é tão bonito, isso, sabia? Você amar as pessoas, né? É raro isso, viu? No dia de hoje. Eu acho que cada um faz suas escolhas, né? Do que gosta. É bem pessoal. Eu acho né? bonito isso, eu acho bonito. E eu quero já dizer para você que para mim é uma alegria enorme, uma satisfação imensa estar aqui nesse bate-papo com você, porque você sabe o quanto eu lhe admiro, exatamente como ele contou, esse início de contato da gente através desse projeto, mas existem pessoas que verdadeiramente se conectam, né, com a gente, e o Marcelo foi uma delas. Admiração pelo trabalho dele, o grande profissional que ele é, então não podia jamais recusar um convite seu. Obrigado. Jamais. Então, desde que eu comecei a definir minha carreira profissional, eu entendi que as pessoas, elas me tocavam diretamente. Assim, sem as pessoas não existe nada, né? Não existe vida sem as pessoas. O mundo funciona porque existem pessoas. Então, lá no iniciozinho, foi comunicação, na minha primeira formação. E aí fui desenhando. Primeiro foi comunicação social. Mesmo. E depois eu me especializei em marketing. Marketing, massa. Aí veio marketing cultural, marketing turístico, sempre fazendo essa conexão, né, das pessoas com o mercado, era o que eu sempre gostei de fazer. E eu fui crescendo, né, na carreira, e o que marcou muito minha trajetória é que durante minha carreira profissional na atuação de marketing como consultora, também CLT, né, atuando nos departamentos de marketing de empresas, a associação dos dirigentes de vendas e marketing do Brasil em Pernambuco crescia também. Então, minha carreira foi muito inspirada nas pessoas que formavam a associação. Tá. Até que eu me tornei associada, depois fui convidada para a diretoria e, em 2016, fui convidada a dirigir a entidade como presidente. Só que aí, Marcelo, acho que a vida ela vai trazendo alguns chamados para a gente e a gente precisa estar atento. Né? Então, a vida me trouxe 3 momentos, 3 episódios pessoais que foram me chamando para ir no mergulho mais profundo. A gente conversava antes, né, que eu expandi, na verdade, não foi uma transição de carreira, foi uma expansão. Só que foi uma expansão em profundidade, não em extensão. E aí foi quando eu resolvi estudar. Se fosse em expansão, você ia estar trabalhando com um lugar da madrugada, né? 2 milhões de pessoas, assim, né? Mas pode citar... Pontuar apenas os 3 momentos assim que... foram momentos de situações pessoais, de doenças físicas, doenças emocionais, com pessoas próximas. Teve um episódio comigo, eu acho que isso vai tocar muito para as mulheres. Assim. Eu tive um momento da minha vida que eu tive endometriose. Endometriose é uma doença silenciosa, porém muito dolorosa. E eu recorri aos médicos, enfim, né, na medicina, técnicas que pudessem me ajudar a ter melhor qualidade de vida. E aí eu descobri muitas coisas sobre mim mesma, né, e sobre esse perfil das mulheres que têm endometriose. E aí nesse mergulho eu conheci muitas técnicas de terapias integrativas, como receptora. Então aí desde acupuntura, aromaterapia, reiki, constelação familiar, diversas técnicas como receptora.
Antes que você me pergunte, porque ele é curioso, antes que você me pergunte, Meu papel é esse aqui, né? eu me curei da endometriose, tá? E aí a jornada continuou, mas aí ainda, né, marketing e só sendo receptora das técnicas. E aí esse foi o segundo chamado. Aí tive um terceiro chamado, e aí esse foi irresistível, que era justamente esse aprofundamento de atender uma necessidade que era maior que só a necessidade física. E aí foi quando eu resolvi estudar as técnicas, dentre elas me especializei como mestre em Reiki, né, técnicas de terapia integrativa, fiz neurociência, e aí fui entender mais profundamente a mente humana, o funcionamento do cérebro, que são coisas diferentes, a reprogramação mental, mindfulness, psicologia positiva, para que eu pudesse ter ferramentas para aí sim começar a atuar. A vida, o universo é feito a vida da gente também, né? Porque quando você recebe 3 convocações num trabalho, por exemplo, e você diz não, o cara, então, meu amigo, você não tem como mais fazer, não tem nem como você progredir. O universo funciona mais ou menos dessa forma, né? Já que no futebol quem faz 3 gols pede música, né? Então pronto. O universo disse, agora você tem que pedir música. O gênio também faz a questão de pedir, né? Gênio, 3 pedidos. 3 é um número importante. Pois é, 3 é um número importante. E aí, a partir desse, então, você trabalha a questão da associação, a federação? Associação. Associação. ONG, Associação Sem Fins Lucrativos. E também a questão do interior, da questão interior de cada um. As pessoas hoje, elas são preocupadas com essa... Você percebe um número de pessoas preocupadas com elas mesmas, no sentido de se cuidar da saúde mental, da saúde física. É evidente que na questão física a gente vê uma quantidade de muitas pessoas frequentando academia, correndo dia a dia e tal. Hoje mesmo, antes da gravação da gente aqui, eu gravei com o José Teles, crítico de música, ele falou, vou fazer minha caminhada. Eu só olhar para rapaz, que beleza. Isso além da questão física, também é questão mental. Sim. Mas na questão interior mesmo, da questão do reiki, eu às vezes falo, fui atendido por Verônica na questão, e às vezes eu falo para as pessoas, algumas pessoas, o que é isso? As pessoas estão sabendo mais, estão procurando se informar, me fala agora. Eu acho, Marcelo, que é um caminho sem volta, esse aprofundamento, né, interior, você entender-se para poder atuar no mundo. E com os adoecimentos, né, cada vez mais recorrentes, mais complexos, mais interligados, essa informação cada vez mais ampliada de que você precisa cuidar do corpo físico, sem dúvida, mas que existem conexões com o seu corpo emocional, com o seu corpo mental, né, e que inevitavelmente chega no corpo energético. As pessoas estão, sim, procurando mais, ainda com questionamentos e ainda com certo desconhecimento, mas com a necessidade premente, com a necessidade urgente de aprofundamento. Preciso entender quem eu sou, a minha atuação, a minha forma de atuar, por que eu tenho muitas dificuldades em alguns aspectos, mais facilidades em outros, ou um vazio existencial muito grande. Agora, só que essa questão da viagem interior, ela, em algumas pessoas, ela causa um certo medo, não? Ou o que é que você acha? Medo é uma emoção primária, normal, né? Todos temos. Em algumas pessoas, ele é um medo exacerbado que chega a ser paralisante, ou seja, as impede de aprofundar, as impede de fazer essa viagem. Mas, como você mesmo disse, o universo ele faz os seus chamados. Né? E aí as circunstâncias, muitas vezes inexplicáveis, muitas vezes dolorosas, nos permite uma parada e dizer assim, agora, para onde eu vou? É verdade. E aí, sem essa clareza, você sabe que é uma palavra que a gente fala muito. Né? Sem clareza fica difícil. É como entrar num quarto escuro. Eu acho que quem já teve a experiência de entrar num quarto escuro sabe que você inevitavelmente vai trombar, vai bater, vai esbarrar, né? Vai até se machucar. Você não sabe o que tem ali. Pode ter guarda-roupa, cama, sofá, por aí vai. Mas quando você acende um fósforo, é uma luz muito pequena só de um fósforo. Mas você começa ao menos a ver sombras, vislumbrar silhuetas, para poder circular ali minimamente. Então, é um paralelo, né, um comparativo que eu faço com essa viagem interior, com esse aprofundamento de saber quem eu sou, o que eu quero, para onde estou indo e o que eu preciso fazer para chegar lá. A gente tem que saber fazer como lanterna de filme de mistério. Eu sempre brinco nos filmes de mistério, que o cara tem uma lanterninha desse tamanho, aí ele liga assim e ilumina o quarto. Tá projetando, Verônica, você falou de dois tópicos aí, eu queria que você explicasse. A questão do reiki,
o que é, como é que funciona, qual o benefício e etc. E a outra, que é o que eu acho que talvez cause uma certa polêmica, porque tem muita gente que é contra. Eu já conversei com muitas pessoas, tem pessoas que são radicalmente contra, que é a constelação familiar. Me fala primeiro do reiki, explica, e depois a gente fala do... E eu vou explicar o reiki e explicar um pouco dessa ferramenta dentro do contexto da terapia integrativa, em terapia integral, que é o protocolo que eu uso, né? Inclusive, tem algumas pessoas que passam pelo processo, né, comigo e ficam com dificuldade de explicar o que está acontecendo, né, assim, né? Por que as coisas estão mudando, por que a pessoa está mudando, por que a vida está mudando e o que é que eu faço, né? O reiki é uma das técnicas que eu uso dentro do protocolo da terapia integral pessoal. Certo. Foi um nome, né, que depois de muitos estudos, muitas pesquisas, eu cheguei nesse formato, que é um conjunto de várias técnicas, onde a gente propõe o equilíbrio entre o corpo, a mente e a energia. Então, o reiki, que é uma técnica milenar, né, de imposição das mãos, onde há uma transferência de energia, né, entre o terapeuta e o utente, pode acontecer presencial ou à distância, né? Então não necessariamente com as mãos no nível 1, o reiki tem 3 níveis, então é uma técnica de origem japonesa antiquíssima, que há essa transferência energética, onde você faz a limpeza do campo energético, né? Mas eu entendi que o reiki era fundamental para esse equilíbrio, juntamente com outras ferramentas, né? Como a reprogramação mental, como o mindfulness, para que houvesse o equilíbrio, entende? E você começar a ter clareza. E aí você, sim, começar a ter uma outra energia, vibrar em outra frequência, ter mais disposição, aí você precisa cuidar do corpo físico. Então, esse equilíbrio entre os corpos, que é a proposta da terapia integral pessoal. Clareza é bom deixar bem claro, né, Vitor? Desculpa o pleonasmo aí, né? Para não ficar bem com o pleonasmo sem querer, mas clareza. Agora, o clareza que você quer colocar é, tipo, enxergar melhor a situação que você vive para poder tomar as suas decisões. É nesse sentido, né? Isso, e mais profundamente você entender quem você quem eu sou, o que eu verdadeiramente quero, né? E principalmente se o que eu estou fazendo, falando e sentindo está alinhado com o que eu quero. Porque às vezes eu penso uma coisa, falo outra, sinto outra e ajo completamente diferente. Esse aí tá no maremoto. Não, né? não é incomum. Não é incomum, não. Talvez até a maioria das pessoas estejam nesse processo. Diante da velocidade das coisas que estão acontecendo, né? De tantos fenômenos. E das distrações. Que é outra palavra que a gente fala muito, né? De você ficar distraído. E distraído com o externo, Marcelo. Entendeu? O externo nos distrai. Como, por exemplo, você tem como dar um exemplo de distração que as pessoas vivem? De você achar que os outros é que precisam determinar como você se sente. Se o outro sorrir para mim, eu estou feliz. Se o outro não sorrir, eu estou infeliz. Entendi. Você está preocupado com o exterior e não está preocupado com o interior. O outro, qual é o controle que eu tenho sobre o outro? Nenhum. Eu não tenho nenhum controle sobre o outro. Eu tenho controle sobre mim mesmo. Desde que eu tenha essa clareza de quem eu sou. Senão também não vou ter, né? Como você disse, aí tá no maremoto. Mas essa distração com o externo. Eu me comparar via redes sociais, muito comum. Mas é comum? Né? Muito comum. Aí eu fico lá ali distraído, achando, inclusive, que a vida é aquilo ali. A vida é aquilo que a pessoa está retratando. Ali é um recorte editado, escolhido e programado para aparecer. Para aparecer, claro. Aí eu comparo, né, os meus bastidores com o palco do outro, é incomparável. Não dá. Além de comparar, por exemplo, morango com manga. Dá para comparar morango com manga? Não, né? Não. O sabor é diferente, o formato é diferente, tudo é diferente. Você pode comparar morango com morango. Aí você pode comparar. Então, nunca. E já vai uma Mas aí tá, essa comparação que você fez aí agora da questão do morango, que é bem pertinente, assim, não pode comparar morango com morango, mas não são duas frutas? E as comparações... Sim, mas acho que as pessoas... Mas as pessoas talvez façam uma comparação nesse sentido, de serem duas frutas. Aí é a comparação entre dois seres humanos. Como é que eu posso comparar dois seres humanos? Não são dois seres humanos, mas são únicos, Marcelo. São frutas, mas são frutas únicas. Sim, cada uma com sua, né? Imagine, e aí a gente já até adentra, né, um pouco do trabalho que é feito na terapia integral pessoal, que é trazer essa clareza. Nós somos seres únicos. Não existe ninguém no planeta igual a você.
Por isso que eu amo tantas pessoas, porque elas são únicas. Uma pessoa que está dentro de mim, não existe réplica. É uma obra-prima, que não tem cópia. E aí, como é que Mesmo clonagem, né? Porque mesmo se tiver clonagem, mesmo alguma coisa diferente existe. Né? entende? E aí, a trajetória, a história. Sim, sim, sim. E aí, A vivência. como é que eu vou comparar uma peça única com outra peça única que são diferentes? Pois é. Entende? Aí é uma distração, você começa a se comparar com os outros. É. E aí é bem comum se comparar e se distrair. E a constelação familiar? Constelação familiar. Como é esse processo? Não é minha especialidade, não é? Uhum. Eu conheço a constelação familiar de maneira muito próxima, como receptora, como a gente chama, né? O processo de constelação familiar é um processo de visualização, né, da grande rede que se forma a partir do núcleo familiar, presente e ancestral. Certo. Onde, né, o terapeuta conduz esse processo de descoberta a uma representação, né, seja ela a representação por pessoas ou por objetos, dessa rede que se forma. Porque o núcleo familiar, ele diz muito sobre nós. É a nossa história, a nossa trajetória, o nosso contexto. Eu sempre digo que o grupo familiar ele tem um modelo mental, né, que é um modus operandi. E aí a constelação ela adentra neste enredo para entender o movimento, né, que está causando ou que causou adoecimentos, enfim, né, crises existenciais, algumas necessidades a partir do núcleo familiar. Que não é a técnica que eu uso. Mas qual seria o benefício? Porque assim, a questão do reiki eu até entendi mais no aspecto do que... Aspecto terapêutico. De que forma isso traz benefício para eles? Veja, quando você tem clareza... Ou seja, você está dando elementos para a pessoa, para ela entender mais ou menos o que está se passando na cabeça dela diante da raiz que é a família. Isso. Os porquês. Os porquês. E aí o que ela vai fazer, aí no caso é ela. Né? É com ela. Entende? Então, os porquês, né? Por que minha relação com meu pai é difícil? Né? De onde vem minha insegurança? Por que, sei lá, eu tenho muitas dificuldades com relacionamentos amorosos, né? Repetição do padrão. Então, é uma técnica que traz essa clareza, esse entendimento. Existem formas e formas de se atuar, cada terapeuta escolhe a técnica e como ele vai desenvolvê-la. Então, existe, né, as representações das constelações familiares presenciais, à distância, com objetos, com pessoas, e inclusive bem reconhecida, né, como uma técnica terapêutica de eficácia para esclarecimento de várias questões do ser. Mas aí, no caso, ela é uma técnica dentro de um processo terapêutico, ou não? Isso, ou ela é uma técnica dentro do processo, né? Não é uma coisa que existem pessoas que faz só aquilo. Faz essa procura pontual que fica solto. Solto, né? Pois é. É importante. E aí, Marcelo, por isso que eu resolvi criar esse protocolo, né? O reiki, ele faz parte de um processo terapêutico. Sim. Entende? Então, ele é muito mais dentro de um contexto do que você lá faz a sessão, vai embora e tudo continua do mesmo jeito, né? E a ideia não é essa, como eu disse, eu tenho uma admiração profunda pela pessoa, pelo ser humano, né? É encantador para mim o universo que cada ser humano carrega. Então, eu desenvolvi esse protocolo para isso, para que essas técnicas elas pudessem fazer parte de um conjunto deste processo terapêutico de transformação, de dentro para fora. Mas se as pessoas se cada um de nós assim, tivéssemos a admiração que temos por nós e pelo outro, certamente seria bem diferente, seria bem melhor, né? Você acha? Eu acho que assim, porque quando você admira, você respeita. Pois é. Quando você admira, você compreende. Quando você admira, você tem compaixão, que é diferente de empatia, né? Compaixão é quando eu entendo exatamente que existe um lugar, muitas vezes dolorido, doloroso, que existe uma trajetória, que existe um processo, e eu não consigo, nunca vou conseguir sentir a sua dor. Não. Mas eu posso sim me sensibilizar, porque eu sei que a dor, né, ela existe, e o quanto ela aperta, e aí sim, respeitar profundamente o seu processo. Eu acho que você falou uma palavra interessante, assim, que é bem comum a palavra, mas eu acho que ela dá uma liga entre a gente, que é a compreensão, sabe? Eu acho que a gente
for mais compreensivo com o outro do que cada um vive, a gente teria uma situação um universo mais brando, assim, mais tranquilo. Que aí eu vou tocar num assunto que talvez tenha diminuído, assim, essa questão das pessoas que fazem, não, tô com a saúde mental abalada, não quero fazer tal coisa e tal. E antes isso era o quê? Era uma frescura. Graças a Deus tem diminuído, assim, as pessoas têm mais visto isso como algo que a questão da depressão, a questão né? Como é que você está vendo, assim, o comportamento das pessoas em relação a essa situação? Eu acho que muita coisa foi acelerada depois da pandemia, sem dúvida, e as pessoas começaram a entender que só tratar o corpo físico não estava dando conta. Precisava de mais. Existem patologias, existem desconfortos que eles vão além do corpo físico. Então, por isso que esse entendimento, essa procura e a necessidade de estudar e de se divulgar, né, de disseminar informação técnica, informação científica, informação correta, né? Então, essa procura vem dessa necessidade de expansão da saúde além do corpo físico, mas que está entrelaçado, não tem como, né? Você não tem como olhar uma coisa sem olhar para outra. E por isso que a terapia integral pessoal, que eu, né, vamos dizer assim, estruturei enquanto protocolo terapêutico, vem com o seu DNA, com o propósito, o equilíbrio. Adoro essa palavra, equilíbrio. Por quê? Porque aí você tocou num assunto importante. As pessoas têm um adoecimento e aí elas vou deixar de fazer tal coisa, né? Há um desequilíbrio notório. Aí você falou da compreensão, que muitas vezes é uma palavra desgastada, né? Pois é. Vou compreender, compaixão, são palavras que muitas vezes se desgastam ou que a gente não entende o real sentido. Aí a gente cai nos extremos, os extremos são muito perigosos. O excesso ou a falta. Então, quando a gente diz que a gente tem compaixão, que a gente vai compreender e respeitar o outro, é diferente de ser subserviente ou de ser um tirano, não é? Isso aí são os extremos, né? Entende? Então é o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Não é que você vai deixar de cuidar do corpo físico, você precisa cuidar do corpo físico, mas você vai cuidar também do seu corpo emocional, também do seu corpo mental e também do seu corpo energético. E aí, antes que ele faça a pergunta, o que é o corpo energético, né? Curioso, ele ia chegar nesse lugar. Aí eu já, assim, né, gente? Todo mundo quer saber o que é diga lá, então. Corpo energético. Veja, a reunião de todas as energias e frequências que a gente vibra. Não é novidade para ninguém que o nosso cérebro, né, ele tem as suas descargas elétricas. Quando você faz um eletrocefalograma, o que tem ali é um gráfico, né, da descarga elétrica. O coração, idem. Só para citar 2 órgãos. Mas o nosso corpo é movido por energia. A energia vital, a vitalidade. E essas energias, né, elas reunidas, não existe um lugar circunscrito, mas existe sim uma ambiência, né, um ambiente onde essa energia está contida, que a gente chama de corpo energético. E aí, o que você vibra, né, o que você intenciona, o que você pensa, o que você sente, o que você fala, tem uma energia. E aí forma o seu corpo energético. Agora, tem uma coisa que eu vou deixa eu ver só o tempo. Peraí, minuto 23. Beleza. Acho que vai ser talvez a última pergunta, mas depende da sua resposta. Vamos lá. 1, 2, 3, valeu. Agora, veja só. A questão a gente já falou aqui do equilíbrio, da energia, como é que você falou agora? Do corpo energético, do seu trabalho e tal. Agora, tem uma coisa que isso me deixa elétrico, com a energia lá em cima, que é o seguinte. Deve saber. Porque é o seguinte. Eu vou falar por mim, porque como eu sou jornalista, eu vou falar da minha profissão e do que eu vejo das pessoas que estão no ambiente. Cara, a gente tem a nossa vida seja filho, seja pai, ou seja marido e tal, você tem que cuidar da esposa, tem que cuidar da namorada, tem que cuidar da filha, tem que malhar, tem que ler, tem que trabalhar, tem que pegar o trânsito. Por exemplo, eu estou aqui fazendo entrevista com você, depois eu vou ter que editar, produzir, e depois tem que chegar em casa para se alimentar, e tem que malhar, e tem que dormir, né? E tem que acordar na hora legal para poder se alimentar direito e tal. E ele tem que sorrir. E tem que sorrir também, tem que ser simpático. Porque a pessoa ficar entrevistando aqui você com aquela cara, não dá, né? Tem que ser simpático. Se você tiver com problemas, você tem que se desligar para... Como
como é que é isso para o nosso cérebro, para nossa cabecinha? Principalmente que a gente está num mundo que as coisas estão muito rápidas. Sim. Né? A gente está aqui agora fechado nessa sala aqui no Virtua, mas lá fora o mundo está girando. Sim. Né? Até porque o mundo é redondo, tá, gente? Não é plano, né? Pelo amor de Deus. Agora vamos embora. É importante lembrar. Importante lembrar. Mas vamos lá. Me conta, como é que a gente lida com essa situação? Assim? Né? A partir desse entendimento de que o ser humano ele é complexo. Uhum. Então a gente tem que, inclusive, parar, né, de mistificar ou de criar essa ilusão de que o ser humano ele é simples e tentar colocar ele numa caixinha, ou numa gaveta, ou numa prateleira. Não é. Não é. O ser humano ele é complexo. Ele tem vários aspectos, ele tem várias áreas da sua vida para dar conta. Só que aí, qual é o grande segredo? Olha, eu vou contar aqui o grande segredo para a gente administrar tudo isso. A partir do nosso mundo interno. Tá. Porque aí você falou, cuidar da esposa, cuidar do filho. Cuidar é diferente de fazer pelo outro. Mas veja, cuidar, eu tô falando de uma forma geral. Sei lá, acompanhar, ajudar, tá envolvido. Como é que a gente tem vai todo um processo. tudo isso, administrar tudo isso, né? Primeiro, a clareza e o equilíbrio. A gente volta para o assunto anterior. Quando a gente fala de clareza, a gente fala de percepção, entendimento, expansão de consciência. Expando a consciência para entender que tudo na minha vida é a minha cara. Certo. Porque tudo contém o dono. Claro. Se eu estou em equilíbrio, por isso que eu falei que clareza e equilíbrio são, né, os grandes segredos, tudo ao meu redor vai estar em equilíbrio. Então eu vou conseguir gerir com menos atrito, com menos dificuldades, tudo vai fluir. Requer organização, óbvio, uma agenda ela ajuda muito, não é? Um planejamento, olha aí, início do ano, já fica a dica. Um planejamento, agenda, organização, são pilares. Mas são pilares que vão funcionar muito bem na gestão da vida se você tiver clareza e equilíbrio. Aí eu tenho clareza de quem eu sou, até onde eu posso ir, os sims e os nãos que eu vou ter que dizer, né? Esse cuidar sem querer controlar ou fazer pelo outro, que eu digo que ajuda, que aleja, né? Você faz pelo outro, você invalida a oportunidade dele de aprender e se desenvolver. Sim. Então, com clareza, você consegue enxergar tudo isso. E com equilíbrio, você consegue manipular as bolinhas ali como equilibrista, sem deixar cair nenhuma, porque você tem consciência do que é prioridade. Prioridade é aquilo que vem primeiro. Vou desprezar as outras coisas? Não, mas elas vão entrar numa ordem. Porque, veja só, eu acredito na seguinte situação. Eu vou dar um exemplo muito claro que aconteceu nesse dia que eu estou gravando aqui com a Verônica. Olha. Hoje estavam previstas 4 entrevistas. E ontem, quando eu saí daqui, já à tarde, tinha feito 3. E eu saí daqui com a cabeça, gente, porque cada entrevista é um tema diferente, né? Você se encaixa com a pessoa. E ainda tem a conexão com a pessoa e tal. Né? Todo mundo complexo, né? Pois é. Então eu saí daqui do Virtua, cabeça cheia, pô, mas como é que vai ser? Vou entrevistar os 4, bater o papo. Que eu nem considero aqui com entrevista, tá, gente? Eu bate-papo, e que o tema vai saindo. E aí eu fiquei assim, caramba, velho, vai ser pesado amanhã e tal, como é que vai ser para dar conta, uma em cima da outra. Enfim, resumindo a história, 2 adiaram a entrevista. A primeira entrevista do dia foi adiada, porque Chico Carlos vai em breve vir por aqui e não pôde vir por uma questão de doença, teve algum problema de saúde, e o Zeca Barreto, que é do Jaguar, que seria a última depois de você. Spoiler, não veio, vocês já estão sabendo que é os próximos. Os próximos. Não, eu vou fazer um vídeo aqui falando dos próximos, em breve. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu meio que mentalizei aquela situação, da qual, pô, eu vou ter que fazer de forma para ser... E eis que o universo me dá assim, não, joga essas 2 para outro dia. Ou seja, o que eu quero dizer é que fluiu as coisas da forma como devem ser. Sim. E aí faz com que você faça e manipule, entre aspas, a sua vida, que ela flua ao invés de você correr atrás. É esse que talvez seja o grande mistério da vida, né? Isso. E você querer que as coisas fluam e não você ir atrás. Mas como é que é isso, né? Mas sabe por quê?
Porque a gente não pode esquecer de algo muito, muito, muito importante. Que vem, Clareza e e equilíbrio, e equilíbrio. que vem quando a gente começa a expandir a consciência e adquirir essa clareza, de que a gente não está parte da natureza. A Uhum, gente tem essa pretensão, a gente se acha. A gente faz parte da natureza. uhum. Somos animais. E como É. parte da natureza, estamos submetidos às mesmas leis. As Uhum. mesmas leis. As leis que regem as florestas, os mares, os astros nos regem. Lei da gravidade, lei de causa e efeito, lei do ritmo, lei dos opostos. Estamos cheios de leis. São 11. Aí, se você não conhece, né, você pode, às vezes, transgredir e não saber. Mas, resumidamente, é você fluir a partir desse entendimento que você faz parte de um ecossistema, você faz parte da natureza. Uhum. Você está sujeito, não é, às suas leis. Se você joga algo para cima, tem a lei da gravidade. Que vai descer. Ah, mas eu queria que fosse diferente. Paciência. No planeta onde você vive, tem a lei da gravidade, ela vai Então, agir, você quer tem você que- queira ou não. Você tem que morar em Marte, né? Para poder Isso, aí você troca de planeta, mas morando aqui, vai você ter que ser assim. vai ter que ser assim, entende? Então, quando você expande a consciência, adquire essa clareza, você sabe, e eu gosto muito de uma frase de John Wood, que é um ator inglês, que ele diz assim: as coisas funcionam melhor para aquelas pessoas que entendem como elas funcionam e conseguem tirar o melhor proveito de como elas funcionam. Sim, sim. Entende? E aí você surfa, aí você flui. Não tem 4, tem 2, ok. Como eu posso pegar esse tempo desses outros 2, que seria 2 entrevistas, e editar, por exemplo, que já está aqui. Mas isso precisa ter clareza. É verdade. Para que você possa gerir. Verônica, minha querida, o papo foi demais. Foi show de bola. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela sua dedicação. Admiro demais também o seu trabalho. E demais o papo, tá com saudade de você. Até a próxima. Até a próxima, quem é? Né? Aliás, já soltei aqui 2 entrevistas, mas daqui a pouco eu vou postar uns vídeos aí, já adiantando o que vem por aí, já teve muitas coisas gravadas. Boa. E aí vai ser bem legal. Eu quero agradecer o pessoal que está nos acompanhando, pedir para que compartilhem, comentem, marque sininho, se inscrevam no canal, evidentemente, e deixe o like, porque aí fica bem bacana, tá bom? Até a próxima. Tchau.